O capítulo 14 de Marcos, que nós terminamos na semana passada, ele é um capítulo repleto de contrastes. Há nesse capítulo tanto ternura quanto terror. Há uma comunhão íntima, ao mesmo tempo que também há solidão completa. Há muitas palavras ousadas, mas muitas ações covardes. Então ele é um capítulo que consegue nos encher de esperança e nos entristecer também, de certa medida, em cada versículo. Nesse capítulo que nós concluímos, nós passamos pela preparação para o sacrifício de Jesus, por altos e baixos no relacionamento de Jesus com seus discípulos, pela agonia de Jesus, que acaba sendo transformada em confiança, depois de intensa oração ali no Getsemane, que culmina na triste madrugada para os seguidores de Jesus e não para Jesus, uma madrugada de irregularidades num julgamento, uma madrugada de negação de Jesus, uma madrugada de abandono. Porém, infelizmente, os episódios iniciados na madrugada dessa sexta-feira eram apenas o início. Injustiças contra Jesus se mantêm, continuam na manhã de sexta-feira. Contudo, amanhã desse fatídico dia, infelizmente também, é ainda apenas a introdução da pior sexta-feira da história. É o que estudaremos na semana que vem. Mas não fique desesperado. Nada do que aconteceu nessa sexta-feira fugiu dos planos do Senhor. O próprio Mestre já tinha avisado seus discípulos que ele seria entregue à morte como cumprimento do plano divino. Plano esse elaborado desde antes dos tempos eternos. Jesus avisou que sua morte seria fundamental, porque ela seria o caminho para o resgate de muitos, como ele dissera no versículo 45 do capítulo 10. O seu sangue seria derramado para selar a nova aliança, como ele comemorou na quinta-feira à noite. Agora, então, no capítulo 15, nós veremos como o plano divino se cumpriu com riqueza de detalhes, preparando todo o caminho para o auge desse plano. E o auge desse plano é a cruz. Mas antes de chegarmos na cruz, ainda temos essa manhã de sexta-feira. É o que nós leremos aqui nos primeiros 21 versículos do capítulo 15. Abra sua Bíblia aí, então, em Marcos capítulo 15. Vamos ler do início até o versículo 21. A manhã de sexta-feira até o caminho de Jesus para a crucificação. Marcos 15, versículo 1 até o 21. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes excitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucificam. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura
e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Uma manhã de sexta-feira que continua triste. Uma introdução da pior sexta-feira da história. Agitados pela aproximação da Páscoa, com pressa para acabar com esse prisioneiro que enchia essa liderança judaica de muito temor, as autoridades então não perderam tempo. Na manhã de sexta-feira, mais 4 momentos lamentáveis são registrados nessas que seriam as últimas horas de vida do nosso Redentor. Esses 4 momentos que nós veremos. Primeiro momento, Jesus é julgado por um pagão. E esse primeiro momento começa bem cedo. Os romanos começavam os julgamentos logo ao nascer do sol. Então, como os acusadores de Jesus não queriam perder tempo, ele foi levado logo cedo para ser o primeiro julgamento da manhã. Não sabemos onde Jesus ficou da madrugada até o amanhecer, nem quanto tempo exato se passou, mas pela descrição do final do capítulo 14, versículo 65, nós podemos inferir que ele sofreu bastante nesse intervalo nas mãos desses que o haviam prendido. Pode ter sido algumas horas. Agora, como um meliante comum, ele é conduzido, ele é levado. Vejam que ironia. Aquele que é descrito por Paulo aos Colossenses como o Criador e o beneficiário de todas as coisas, aquele que é o sustentador de tudo. Sem Jesus nada existe, é Ele quem comanda tudo, Ele que é o chefe. Mas nesse momento ele é conduzido, levado, como se não fosse ninguém. Esse mesmo Deus que se fez homem, levado de um lado para o outro, como um qualquer. Assim eles chegam então para o julgamento do Messias perante as autoridades romanas. Um julgamento que, como nós, talvez introdutoriamente, já consideramos na semana passada, era um julgamento fundamental. Porque a sentença de morte proferida pelo Sinédrio não poderia ser executada se não tivesse a anuência da autoridade romana. Os judeus, sendo uma nação dominada pelo Império Romano, eles não tinham essa autonomia, essa autoridade para condenar a pena capital. Então, essa formalização de sentença, que é o que essa turba toda descrita aí no primeiro versículo procurava, eles levam então Jesus logo pela manhã para consegui-la. Porém, podia haver um grande empecilho para essa formalização. Como nós já consideramos também na semana passada, o julgamento de Jesus foi muito irregular. E mesmo dentro das leis judaicas, havia muita irregularidade naquele julgamento, o que poderia, de fato, impedir a condenação de Jesus. Mas havia ainda algo a mais que preocupava esses líderes e que poderia prejudicar o plano deles de condenar Jesus à morte. A causa da condenação de Jesus diante do Sinédrio não era um motivo válido para a pena capital para um romano. Lembre-se que Jesus foi condenado por blasfêmia, e os romanos pouco estavam preocupados com isso, uma questão teológica que não tinha importância nenhuma para eles. Por isso, outra questão precisava ser levantada. Então, depois do julgamento da madrugada, e antes desse julgamento romano, eles entraram em consenso, como diz aí no versículo 1. Todos esses, eles chegaram a um consenso. Ou como diz a NVI, eles chegaram a uma decisão. Os principais sacerdotes, junto com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, formalizam então diante de Pilatos uma nova acusação contra Jesus. Dessa vez então, uma acusação política. E a gente percebe isso pela pergunta de Pilatos.
Essa questão do governo de Jesus, Jesus ser o rei dos judeus, não tinha sido levantada na madrugada, mas agora é isso que é apresentado diante de Pilatos. A principal acusação contra Jesus, então, deixou de ser a blasfêmia, de se afirmar o Messias, e passou a ser a ideia de conduzir uma rebelião civil contra Roma, no momento em que ele se afirma rei. Acusaram Jesus, então, diante de Pilatos, de promover sedição. Aí sim, poderia ser um motivo para que Jesus fosse condenado à morte. Vejam que plano. Dessa forma, então, todo o circo já estava armado para apresentar diante de Jesus, diante de um julgamento pagão. Anás considerava Jesus culpado, mesmo sem ter julgado Jesus. No tempo em que ele esteve diante de Jesus, ele só buscou um pretexto para condenar Jesus. Depois ele vai para Caifás, que era um manipulado. Alguém que somente oficializou perante os judeus a condenação que já tinha sido definida pelo seu sogro Anás. Agora ele está então diante de Pilatos. E Pilatos considera Jesus inocente e busca uma saída. O que ele faz no momento que não é relatado aqui por Marcos? Pilatos manda Jesus para Herodes. E Herodes era supersticioso. Ele queria sim conhecer Jesus. Você pode ver isso no relato de Lucas ou de Mateus. Mas ele queria conhecer Jesus como um milagreiro. Ele queria se divertir às custas do mestre. Ele está preocupado com os sinais que Jesus poderia fazer na frente dele. Como ele não consegue extrair nada disso de Jesus, ele manda Jesus de volta para Pilatos. E ele aproveita essa situação até de uma forma política, para resolver alguma pendência, alguma divergência que eles tiveram no passado. Quando Herodes manda Jesus de volta para Pilatos, ele está dizendo: a sua autoridade é maior do que a minha, Pilatos. Tome você essa decisão. E eles se acertam ali com esse gesto. Jesus então continua sendo levado de um lado para o outro, de um juiz iníquo para outro, de um juiz falso para outro, e ele permanece em silêncio diante das acusações. Diante de todo esse circo, chama muito a minha atenção que o único disposto a de alguma forma entender a situação, trazer fatos à tona e definitivamente julgar Jesus de forma justa é um pagão e não um religioso. Dos 4 juízes que Jesus teve, 3 eram judeus. Um sumo sacerdote deposto, um sumo sacerdote em exercício, um judeu governante que deveria ser um religioso. A gente já considerou em outros momentos, quando, por exemplo, ele pediu a morte de João Batista, que ele não era alguém muito cumpridor da lei. Mas esses 3, eles deveriam ser os mais justos nesse julgamento. Mas o único que se interessa por, de fato, julgar Jesus corretamente, aparenta ser Pilatos, um pagão. Por que eu digo que ele se interessa? Porque Pilatos quer ouvir, ele quer compreender, ele quer ter evidências das acusações contra Jesus. Ele dá a oportunidade para Jesus falar e espera uma resposta de Jesus. Marcos apenas relata no versículo 3, que muitas acusações eram feitas contra Jesus, mas não diz quais acusações eram feitas. Quando a gente consulta os demais registros dos outros evangelhos, a gente vê quais foram essas acusações. Então Jesus foi, por exemplo, acusado de ser um malfeitor, João 18:30. Apesar, interessante isso, eu acho irônico. Porque apesar dos seus acusadores serem de fato os malfeitores, eles que estavam descumprindo a lei, eles que estavam fazendo as coisas na surdina, eles que estavam tentando manipular situações e não estavam levando as evidências em consideração, Jesus é acusado de ser malfeitor. Justo ele, que é descrito em Atos 10:38 como alguém que andou por toda parte fazendo bem. E foi isso que ele fez. Ele libertou as pessoas do seu cativeiro espiritual, libertou as pessoas de enfermidades, ele ensinou, mas ele é acusado de ser malfeitor, uma falsa acusação. Jesus também é acusado de ser insubordinado, Lucas 23:2. A alegação era que Jesus estava proibindo as pessoas de pagar tributo a César.
Justamente Jesus, que pediu uma moeda e disse: de quem é o rosto que está aí? É de César. Então entregue a César o que é de César. Eu não quero o seu dinheiro, eu quero a sua vida. Esse foi o ensino de Jesus. Agora ele é acusado de ensinar contra os tributos a César. Mais uma falsa acusação. Acusaram Jesus também de ser um agitador do povo. Lucas 23, versículos 5 e versículo 14. E a base para essa acusação eram os ensinos de Jesus. Talvez essa seria a acusação que faria mais sentido. Sabe por quê? Porque os ensinos de Jesus, eles de fato agitam a vida das pessoas. Eles mudam valores, invertem prioridades. Se Jesus chegou na sua vida e não virou a sua vida de cabeça para baixo, pode ser que Jesus não chegou verdadeiramente na sua vida. Jesus transforma. Por isso, inclusive, a gente diz que quando a pessoa tem um encontro pessoal com Jesus, ela experimentou uma conversão. Muda mesmo, Jesus agita. Mas quem compreende minimamente os ensinos de Jesus e em que sentido ele agita, sabe que essa acusação de que ele é um agitador popular também é uma falsa acusação. De fato, um cristão é alguém muito mais disposto a morrer do que a matar. Um cristão é muito mais um mártir do que um revolucionário. Eu acho muito interessante isso, porque a linha dos cristãos, chamados de progressistas nos nossos dias, querem defender algumas práticas, algumas revoluções, com o comportamento de Jesus. Mas Jesus, ele se manteve em silêncio. Agiu. Ensinou, sim, mas agiu. E agiu com amor, e agiu preferindo morrer. Pode fazer uma análise histórica do cristianismo desde o primeiro século. Todos os lugares que a igreja compreendeu isso, a igreja hoje morreu. A igreja literalmente morreu, porque ela preferiu morrer a se impor. Onde a igreja não entendeu e viveu um cristianismo furado, um cristianismo distante da Bíblia, aí sim ela se impôs, ela matou. Mas não era uma igreja verdadeira. O cristão ele é muito mais disposto a ser um mártir do que um revolucionário. Acusaram Jesus de blasfêmia, como já vimos. João 19,7 diz que essa acusação também foi feita novamente diante de Pilatos. E essa é a alegação mais absurda de todos. Sabe por quê? Porque o que é blasfêmia? Blasfemar é proferir um insulto ao divino. É você ofender Deus ou um ensino de Deus. Agora, sendo Jesus Deus, como ele poderia insultar a si mesmo? Essa é a acusação mais sem sentido de todas. E essa, de fato, é a acusação pela qual ele é condenado. Por esse motivo, eles chegaram à conclusão de que deveriam matar Jesus. Pela sua blasfêmia, ou teórica blasfêmia. Por fim, Jesus é acusado, então, de sedição, que é o que fica mais evidente no relato de Marcos. João 19,12 diz isso. E a base, então, dessa acusação é que Cristo seria o rei dos judeus, o que poderia representar algum tipo de ameaça à soberania de Roma sobre os israelitas. Então, entre as muitas mentiras e acusações falsas que foram apresentadas para Pilatos, a que interessou ele, a que chamou a atenção dele, era essa, a majestade de Jesus. Porque certamente o governador Pilatos já ouvira sobre Jesus. Ele soube como multidões o seguiam. Ele deve ter sabido como no domingo anterior ele foi recebido com honrarias de rei na cidade de Jerusalém. As pessoas estendendo ramos, estendendo seus mantos no caminho e gritando, bendito, cantando, bendito é o que vem em nome de Deus. Ele deve ter ouvido sobre os muitos que depositavam nele a sua esperança. Inclusive uma falsa esperança de uma revolução política, de uma retomada de poder de Israel. Por isso, então, a sua grande preocupação era se Jesus era realmente o rei dos judeus. E é nesse ponto que Pilatos se foca. E por ser esse o ponto mais relevante para um romano, é esse o único ponto que Marcos registra. Lembrando que nós estamos estudando o Evangelho escrito para os romanos. Por isso, Marcos nem se preocupa muito em registrar as outras acusações. Então, a preocupação de Pilatos é a seguinte: se Jesus de fato fosse rei, ele precisava se submeter ao imperador de Roma, assim como fazia Herodes. Ele pagava os seus tributos
ia ter um poder ali diminuto, um poder controlado, mas ia permanecer. Agora, se ele se recusasse a ser submisso a Roma, então sim, ele precisava ser morto para que ele não pudesse liderar um levante popular. Embora Jesus tenha admitido que era rei, ele explicou claramente em que sentido que ele é rei. De onde é o seu reino? Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Jesus é sim, sempre foi, sempre será o rei. Mas o seu reinado, politicamente falando, era inofensivo para Roma. O reinado de Jesus, ele indifere aos reinados, aos governos terrenos. Tanto que as Escrituras dizem para os cristãos serem submissos às autoridades terrenas. Mas, ao mesmo tempo, o reinado de Jesus é uma grande, imensa ameaça para cada um dos romanos, assim como é para cada um dos judeus, assim como é para cada um de nós, assim como é para cada pessoa do mundo. Porque Jesus não é simplesmente o rei dos judeus, ele é o rei dos reis. Ele nasceu entre os judeus, mas ele é o rei dos reis. Seu governo não é terreno, é celestial. O seu domínio não é por um tempo, como foi o de Pilatos, como foi o dos Césares, como foi de diversos outros. O seu domínio é eterno. A sua influência não é pela força, mas é pela soberania. Jesus em nenhum momento foi ameaça ao governo de Pilatos ou mesmo ao governo de César. Mas todo pecador está eternamente ameaçado se não se curvar em vida diante desse rei, desse humilde rei que se fez gente. Então, os religiosos tinham um conceito de realeza a respeito de Jesus, que para eles caracterizaria um crime religioso. Pilatos tinha um conceito de realeza de Jesus, que caracterizaria um crime político. Mas os dois tinham conceitos errados. Todo aquele que não compreender a extensão da realeza de Jesus terá cometido um crime não religioso, não político, mas um crime espiritual, por assim dizer. Porque é um crime que tem implicações eternas. Qualquer um que não reconhecer que Jesus é o Rei dos Reis terá problemas eternamente. Então, quando Jesus disse diante de Pilatos que seu reino não era desse mundo, não registrado aqui por Marcos, mas registrado em João, capítulo 18, ele estava traçando as coordenadas que o distinguia de todos os outros poderes do mundo. Seu reino não tem as características dos impérios humanos, por isso nunca poderia ser destruído, por isso ele nunca pode ser destronado. Mas Pilatos ainda não ficou convencido. Talvez a pergunta dele diante de Jesus deve ser lida com a ênfase no você. Olhando para aquela figura de Jesus, já bastante espancada durante a madrugada, alguém que não convencia pela sua postura, pela sua imposição, alguém destituído de nobreza para padrões humanos, alguém sofrido. Pilatos olha para ele e fala assim: você é o rei dos judeus? Demonstrando desprezo. E a resposta de Jesus é compreendida por muitos como uma afirmativa. Tu o dizes, é uma maneira de afirmar: eu sou o rei dos judeus. Porém, mesmo assim, olhando para aquela triste figura de um Jesus maltratado, Pilatos não o considera uma ameaça. Decide não o condenar. Como nós já vimos, ele foi levado diante de Herodes, permanece em silêncio, numa atitude que demonstrava que ele consentia com toda aquela injustiça. Ele permanece em silêncio não porque ele não tinha nada para dizer, mas porque depois da madrugada de oração, ele estava resoluto a cumprir os planos de Deus até o fim. E ele se cala para que de fato ele pudesse ser condenado mesmo que injustamente condenado. Aliás, eu nem sei se essa frase cabe, porque não tinha como Jesus ser justamente condenado. Ele é o justo morrendo pelos injustos. O cordeiro perfeito sendo oferecido como sacrifício. Mas ele se cala, porque se ele se defendesse, ele talvez não seria condenado. Mas ele se cala, porque ele sabia que ele precisava ser condenado. O plano era que ele morresse mesmo.
Jesus volta para Pilatos, um Pilatos convencido de sua inocência. Um Pilatos que já tinha percebido a intenção maldosa dos sacerdotes, como ele diz aí no versículo 10. Sabia que as acusações contra Jesus eram meramente para proteger a instituição religiosa. Aquela liderança judaica não estava nem um pouco preocupada com o trono de César. Mas mesmo com essas conclusões, ele ainda assim consentiu na morte de Jesus. O que faltou para Pilatos foi coragem para sustentar o que ele acreditava, o que ele tinha percebido. Por covardia, por conveniência política, ele abafa a voz da consciência e permite a condenação de Jesus. Resumindo, então, esse primeiro momento, eu creio que nós temos uma grande lição. Nós aprendemos o quão vergonhoso é o povo de Deus não julgar com retidão. O povo de Deus não julgar se valendo de manobras. O povo de Deus não julgar apelando para pagãos. Para a igreja, então, isso está ainda mais claro. Nós precisamos julgar as nossas causas aqui, entre nós. Os que conhecem a lei de Deus e afirmam viver segundo a vontade de Deus, são esses que têm capacidade para julgar todos os casos. Todos os outros tribunais correm o grande risco de serem injustos, iníquos. Nós temos alguns advogados aqui, eles sabem disso. Você prepara todo o seu caso. Mesmo assim, às vezes o juiz profere uma sentença incoerente. Por isso é uma vergonha uma questão entre cristãos ser julgada por um pagão. Mas foi isso que aconteceu com Jesus. Condenado falsamente pelo Sinédrio por blasfêmia, depois mentiras e falsas acusações são acrescentadas diante de um juiz iníquo, pagão, com a intenção de direcionar a sentença, e eles conseguiram isso, porque esse juiz foi covarde, conivente. Mas na verdade, tudo isso aconteceu para deixar bem claro que aquela liderança religiosa dos judeus não era povo de Deus. Porque se eles fossem, eles nem teriam apresentado Jesus diante de um pagão. Tramaram contra os planos divinos. Muitas vezes é isso que nós demonstramos quando nós apelamos para pagãos. Cuidado quando nós levamos para pagãos julgar o que nós espiritualmente deveríamos julgar. Cuidado quando o julgamento de pagãos é mais importante para você do que os ensinos da palavra de Deus. De muitas formas a gente poderia pensar nisso. Uma que me preocupa nos nossos dias. Eu tomo cuidado para dizer isso, meus irmãos, para que eu não seja mal compreendido. Eu não sou contra a ciência. Eu creio que toda a ciência, tentando plagiar aqui o professor Adalto Lourenço, toda a ciência corretamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Mas eu vejo cristãos hoje, nesse momento de pandemia, que têm a sua fé muito mais fortemente depositada em estudos científicos do que em Deus, do que na soberania de Deus, do que no poder de Deus. Eu vejo em alguns contextos aí de trabalho as pessoas muito mais crendo num livro de autoajuda ou de manipulação de carreira ou de ensino de carreira para que você possa se estabelecer do que em Deus, que é o melhor alocador de recursos humanos que existe. Ele te colocou no lugar que você está, não é simplesmente para você ganhar mais, ser promovido, ter satisfação profissional. Ele te colocou para você ser luz e ele precisava de você naquele lugar. E quando ele não precisar mais de você naquele lugar, ele vai te tirar. Não há o que você possa fazer. Mas às vezes a gente está muito mais buscando o julgamento dos pagãos do que dependendo da vontade de Deus. Creio que essa é a primeira grande lição. Depois eu quero tirar uma lição também, nesse segundo momento, dessa covardia, dessa conivência de Pilatos. Vamos para o nosso segundo momento, então. No segundo momento, Jesus é rejeitado pela multidão.
Vemos um Pilatos que ainda está em conflito, e como ele não consegue se livrar desse seu conflito, ele joga a responsabilidade para a multidão. Pelo menos 3 momentos nos mostram que Pilatos julgava Jesus inocente. No início do julgamento, lá em Lucas 23, 4 está registrado, ele disse o seguinte: eu não vejo neste homem crime algum. Depois, no meio do julgamento, Lucas 23, 13 e 15, ele diz o seguinte: eu nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. Pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. No início ele diz: eu não estou vendo crime. No meio do julgamento ele diz: eu não estou vendo crime, e nem Herodes mandou de volta para cá. No final do julgamento, Lucas 23, 22, ele ainda insiste dizendo: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. O relato de Lucas, então, nos mostra Pilatos incomodado, tentando mudar a sentença apresentada pelo Sinédrio. Mas a ação dele foi confusa. A ação dele foi incoerente com a conclusão que ele tinha. Por que foi incoerente? Porque, em primeiro lugar, ele tentou fugir da responsabilidade. Primeiro, ele mandou lá para Herodes: eu não quero que isso recaia sobre mim. Como essa tática não funcionou, a segunda tentativa dele é mudar a sentença. Então vamos fazer o seguinte: não vamos matar ele, também não é para tanto, né, gente? Eu vou castigar ele, e daí já fica tudo resolvido. Essa é a proposta dele. E parece, talvez aos olhos dele, foi uma proposta muito boa. Porque o castigo romano era um castigo muito pesado, terrível. A pessoa era amarrada de tal forma que ela ficasse dobrada, com as costas expostas. O chicote romano era feito com tiras largas de couro e com algum material duro amarrado na ponta. Podia ser chumbo, bronze, osso. E então a pessoa era chicoteada nas costas, nuas. Esse tipo de açoite feria muito. Chegaram à conclusão de que 39 açoites era o limite, porque o número 40 matava a pessoa. Então as pessoas, quando elas tinham o máximo de condenação, como Paulo também foi sentenciado a açoites, 39 açoites. Mesmo assim, alguns morriam durante os açoites. O relato histórico é que poucos suportavam esses açoites sem desmaiar. Essa era uma proposta muito covarde de Pilatos. Sabe por que é covarde? Porque se ele já chegou à conclusão que Jesus é inocente, ele não precisaria castigar Jesus, ele precisaria só soltar Jesus. Mas ele tenta apaziguar e fala assim: vamos bater nesse homem, não precisa matar. Mas no fim das contas, Jesus nem foi solto e nem escapou dos açoites. Ele ficou com as 2 penas. Ele joga a responsabilidade para o povo. A cena emblemática do julgamento de Pilatos, ela não é relatada aqui por Marcos, Pilatos lavando as mãos. E até hoje essa expressão é usada, Eu lavo as minhas mãos, eu não tenho responsabilidade nisso. Eu não estou envolvido nisso. Mas talvez Pilatos, ao jogar para o povo, ele talvez cresce que o apelo popular que Jesus demonstrara no domingo poderia livrá-lo da condenação. Mas não foi o que aconteceu. E aí então nós chegamos a um costume, no versículo 6, um costume um tanto interessante, que os romanos tinham. Os romanos tinham uma estratégia de dominação das outras nações, que eles conquistaram, de não muita imposição. Eles queriam que aquelas nações pagassem tributos para eles e se mantivessem calados e submissos. Então, para isso, eles davam certa liberdade religiosa. Os judeus, eles tinham alguma liberdade religiosa. Eles criavam algumas maneiras de manter o povo controlado. O próprio imposto era normalmente cobrado por alguém daquele povo, daquele povo dominado. E essa é mais uma prática que tinha essa intenção de abrandar a população numa época de festa. Então ele pegava lá um feriadão, falava assim: vamos fazer algo aí para vocês verem como os romanos são bons.
a gente solta aí um ladrão, sei lá, alguém que foi condenado, que vocês escolherem, para deixar a população feliz. Então eles tinham esse costume da anistia para um prisioneiro. E daí então, diante desse costume, duas alternativas foram apresentadas: Jesus ou Barrabás. Vocês querem o santo ou querem o pecador? O que sofria acusações injustas ou um ladrão bastante conhecido? Barrabás é descrito por Marcos como um homicida tumultuador. Diante dessas alternativas, talvez Pilatos tenha até pensado: como que esse povo pode escolher errado? Não tem como errar, né? Todo mundo sabe que Barrabás é ladrão, assassino. Mas o mesmo povo que no domingo estava com os seus ramos e as suas túnicas aclamando Jesus como rei, agora é movido pela liderança religiosa de Israel a aclamar Barrabás como herói. Vejam bem a situação. Vejam o que aconteceu. Pilatos queria evitar que Jesus fosse preso por não perceber nele culpa de ser um agitador, por não ver que ele era um rebelde, um revolucionário, por não sentir ameaça. Então, quem apresenta como alternativa alguém que era claramente conhecido como um agitador, um revolucionário, que em um tumulto que ele organizou contra Roma, inclusive uma pessoa morreu, e ele estava preso por causa disso. Se havia uma suspeita de que Jesus era um revolucionário, era uma certeza que Barrabás era um revolucionário. Mas o apelo popular é errado. Pilatos é impelido, então, a atender ao apelo popular e solta um criminoso conhecido. Toda essa situação, para mim, só revela que tipo de escolhas os homens são capazes sem Deus. Sem Deus, não se iluda. As pessoas sempre vão preferir o que é ilegal, o que é contencioso, o que suscita ódio, o que promove as mazelas. Sem Deus, a humanidade sempre escolhe o pecado. Isso está evidente aqui na escolha por Barrabás. Acho interessante, eu não vou entrar aqui nesse tipo de questão teológica, mas algumas pessoas querem advogar em prol do livre-arbítrio. Alguns chegam a afirmar que a eleição divina é algo arbitrário, injusto. Mas aqui nós temos um belo exemplo do tipo de escolhas que a humanidade sem Deus é capaz de fazer. Ela escolhe ladrões conhecidos no lugar do santo, aquele que foi igual a nós em tudo, menos no pecado, como diz o autor de Hebreus. E nessa situação, a única pessoa que não escolheu errado foi indiferente. Pilatos, aquele que lava as mãos. Com esse gesto, ele mostra uma imparcialidade, mas uma imparcialidade fraca. Uma tentativa rota de se inocentar. Mas na prática, por toda a eternidade, esse homem não pode fugir de ser legalmente o responsável pela condenação de Jesus à morte. Se ele não consentisse, Jesus não poderia ser executado. Pilatos não é melhor do que a multidão que rejeita Jesus. Ele cede ao clamor do povo. Ele atende o pedido da multidão. Solta aquele que estava encarcerado. E mata aquele que não tinha pecado. Sua escolha entre a verdade e a ambição, entre a consciência e a conveniência, mostram que ele é ambicioso e conivente. Pilatos, então, também rejeitou Jesus. E essa é a lição que nós temos nesse segundo momento. Devemos sempre nos posicionar, sim, mas devemos nos posicionar da maneira correta. Não basta simplesmente ter opinião, tem que ter a opinião certa. Pilatos não se posicionou e errou. A multidão se posicionou, mas também errou. Como escolher então o lado certo? Sem Deus não dá. Sem Deus é impossível. Sem Deus você sempre vai escolher o lado errado. Por mais que você possa conhecer pessoas que não conhecem a Deus, não temem a Deus, que façam algumas escolhas boas, algumas escolhas que moralmente são acertadas, mas a Bíblia ensina que o ser humano sem Deus não tem capacidade para fazer todas as escolhas corretas. E o pior, nunca vai conseguir fazer a grande escolha,
a escolha que muda a sua eternidade de forma correta. Deus precisa, pelo Santo Espírito, capacitar para essa escolha. Agora, por outro lado, para quem é cristão, aí é bem diferente. Porque se você é cristão, meu irmão, agora eu não posso simplesmente chamar de amigo, agora eu preciso me dirigir aos meus irmãos em Cristo. Se você é cristão, você já tem tudo que é necessário para fazer escolhas certas, para se posicionar e se posicionar do lado certo. Você tem a revelação de Deus, que nos conduz entre o certo e o errado. Você tem o Espírito Santo de Deus, que nos incomoda ao acerto e a fugir do erro. Você tem a Igreja de Cristo, que te insere numa comunidade de pessoas regeneradas que estão caminhando na mesma direção que você e podem te auxiliar. E daí por isso nós não levamos nossos julgamentos para os pagãos, ou pagões, não pagãos, né? Pagãos. Nós julgamos nós mesmos, porque a igreja tem essa capacidade. Você tem um coração regenerado, um coração que permite que você lute contra o pecado. Mas ainda assim, cristãos continuam escolhendo por ambição e por conveniência. Meu irmão, não faça escolhas que demonstrem que você rejeita Jesus. Não pratique coisas que Deus odeia. Não faça escolhas que são contrárias ao que Deus prescreve na Bíblia. Não haja de forma incoerente com a grande salvação que você recebeu, como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Não rejeite Jesus com as suas atitudes, ou mesmo com a sua indiferença, como fizeram essa multidão, como fez também Pilatos. Escolha, mas escolha certo. Todos os elementos estão aí. Não caia no erro da multidão. Chegamos então ao nosso terceiro momento, em que Jesus é entregue para a humilhação. Talvez esse momento já comece no versículo 15, né, quando no final do versículo diz que Pilatos mandou açoitar Jesus. E essa é a característica desse último momento: dor, sofrimento e humilhação. Embora Pilatos não tenha visto nenhum crime em Jesus, ele entregou Jesus nas mãos dos soldados para que ele fosse crucificado. Pena capital. Mas antes de cumprir a sentença, os soldados o espancaram e escarneceram de Jesus. Escarneceram das duas principais acusações apresentadas contra Jesus, né? A acusação de que ele seria um falso rei e a acusação de que ele seria um falso Messias, um falso filho de Deus. Então eles zombaram de Jesus como rei. Colocaram uma vestimenta púrpura e uma coroa para ridicularizar Jesus. Uma coroa que, além de ridicularizar, feria. Uma coroa feita de espinhos. Mateus acrescenta que eles colocaram na mão de Jesus um caniço, como se fosse um cetro. Mas depois eles pegaram esse mesmo caniço e batiam na cabeça dele. Isso demonstrava desprezo, humilhação, mas também feria, especialmente para quem já estava com uma coroa de espinhos fincada na cabeça. Como se não bastasse um a um, eles se ajoelham diante de Jesus, como se ajoelhassem diante de um rei, mas fazem isso de uma forma irônica. Jesus é cuspido. Jesus então foi ridicularizado, agredido, desprezado. Depois zombaram dele também como filho de Deus. Esse mesmo gesto de se ajoelhar, de fingir adoração. Mas enquanto se ajoelha, eles agridem. Eu fico pensando no gesto de cuspir em alguém. Não há nada mais desprezível do que você cuspir em alguém. Você já fez uma receita para alguém? Isso já aconteceu comigo. E a pessoa não gostou, e ela põe aquela boca, ela cospe.
Você, como cozinheiro, você já ficou ofendido. A pessoa cuspiu o que você preparou ali. Agora, alguém cuspir em você é algo muito mais pesado ainda. Talvez o maior gesto de desprezo que pode existir. É alguém dizendo assim: eu tenho nojo de você. Você é tão insignificante que você e o chão, uma escarradeira, para mim é tudo a mesma coisa. Aquele que era o Deus encarnado foi tratado como alguém digno de ser desprezado. Essa foi a atitude que esses soldados romanos tiveram com Jesus, o inocente. Depois trocaram suas roupas, da púrpura que o ridicularizava como um rei, para de volta ao seu traje simples de andarilho nas estradas da Palestina. Essa foi então a última ação dos soldados contra Jesus, antes de o conduzirem para ser sacrificado, crucificado. Geralmente os condenados eram levados nus até o lugar da execução, e essa humilhação continuava, e as agressões, os açoites continuavam também. Mas Jesus já tinha apanhado bastante. Então ele usa suas roupas no caminho. Talvez eles já tinham percebido que Jesus não resistiria muito mais às chicotadas. Mas eles não fazem isso por dó. Eles fazem isso porque eles não querem perder ou colocar em risco a crucificação. A crucificação era importante. A crucificação era muito importante para todos ali interessados. Para Pilatos, ela era fundamental para se proteger contra uma eventual reclamação do imperador no futuro. Eu soube que tinha um rei dos judeus aí, que você fez com ele. Não, ele foi condenado à morte. Foi crucificado, todos viram. Para a liderança judaica era crucial. Porque todo aquele que é levantado no madeiro é maldito. E aqueles líderes judeus queriam mostrar para todo mundo: isso daqui não é o Filho de Deus, não. Isso daqui é um maldito, um mentiroso, um blasfemo. Excomungado para sempre da nossa religião. Mas principalmente a crucificação era fundamental para Deus, porque assim ela cumpriu as profecias do Antigo Testamento. O plano redentivo desenhado desde a eternidade, cumprido com detalhes. Mas nós sabemos que humilhar Jesus Cristo, infelizmente, não foi algo que aconteceu somente nesse momento da história. Não foi algo que aconteceu somente durante o seu ministério terreno. Humilhação e açoite contra Jesus continua acontecendo hoje. Quando há açoite contra Jesus, a gente se espanta um pouco mais. Porém, quando há humilhação, talvez a gente aceite. Pastor, mas do que você está falando? Os açoites de humilhações contra Jesus hoje acontecem de forma indireta. Acontecem contra a igreja de Cristo. Então, há irmãos nossos hoje sendo açoitados, sendo executados em pleno século XXI, simplesmente porque eles se assumem como servos, como discípulos, como alguém que ama Jesus Cristo. Isso não te espanta? Isso me espanta. Hoje, talvez não no Brasil, muito mais provavelmente que não no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, hoje, pessoas que gostariam de fazer algo simples como nós estamos fazendo aqui, nos reunimos para estudar a Bíblia, são condenados à morte, sem julgamento em muitos casos. Mas a humilhação a Jesus, ela está mais próxima de nós, e parece que nós nos acostumamos com ela. Talvez em algumas vezes nós mesmos até praticamos. Diariamente Jesus é desprezado. Jesus é desprezado por humanistas, que acham que o ser humano é a medida de todas as coisas. Jesus é desprezado por céticos, por ateus, e até por alguns cristãos mal informados, que ridicularizam Jesus com a sua forma de culto, que ridicularizam Jesus com a sua vida totalmente incoerente com o que deve ser a vida de um cristão, que ridicularizam Jesus com as suas palavras, com o seu pouco conhecimento bíblico, que ridicularizam Jesus desprezando a revelação divina como suficiente, desprezando os ensinos de Deus como atuais.
Pastor, uma coisa são questões espirituais, a Bíblia sim ensina sobre isso, mas para o meu dia a dia não. Desprezo. Jesus é desprezado como se a fé cristã fosse contrária à racionalidade. Por isso eu pergunto para você e peço que você sinceramente reflita nessa pergunta. A sua vida, não agora é o lugar mais fácil. Não queira ser crente na igreja. Quer dizer, seja também crente na igreja, mas não só na igreja. Aqui você sabe a roupinha que você tem que pôr, o livrinho que você tem que trazer. Aqui você sabe as palavras que você não pode falar. Mas no dia a dia, de segunda a sábado, a sua vida redunda em adoração ou em humilhação a Jesus Cristo. Quem vê Jesus apenas por meio da sua vida, tem motivos para adorar Jesus como rei? Ou será que tem vontade de agredi-lo e ridicularizá-lo? Você é aquela pessoa que dá material novo para novas piadas contra a fé evangélica. Jesus foi humilhado por soldados antes da crucificação, mas continua sendo humilhado diariamente, mesmo muitos anos após a sua crucificação e ressurreição. Não seja você um dos motivadores para esse escárnio. Chegamos assim no nosso último e breve momento, quando Jesus é ajudado por um irmão. Depois de 3 tristes momentos, nós temos um lampejo positivo aí nesse último versículo, né? Jesus, já com as suas forças esgotadas, desde a noite anterior, estava agonizando, vigiando em oração, depois preso, passou a ser castigado, depois foi açoitado pelos soldados romanos, lá no pretório, mais açoite, mais humilhação, seu corpo sangrava, suas forças estavam no limite. Sua moral, então, já estava soterrada. Por fim, ele ainda tem que aguentar o peso da cruz. E assim ele marchava do pretório para o Gólgota, naquela que é a chamada Via Crucis, né? Ao seu redor, então, os olhares curiosos, os gritos maldosos, as ofensas humilhantes. O texto, de alguma forma, deixa entender que o mestre não aguentava mais esse castigo tão desproporcional, ele estava exaurido. Percebendo a situação, os soldados então obrigam uma pessoa ali a ajudá-lo. Esse é Simão Cirineu, é o nome do cidadão. E ele vai então carregar a cruz de Cristo nesses metros finais. Nós não sabemos quanto. Eu gosto das ironias da palavra de Deus, né? Aqui a ironia até no nome do homem que é obrigado a ajudar Jesus. Simão Pedro, poucas horas antes, orgulhosamente disse que ele iria com Jesus até a morte. Mas foi outro Simão que veio ajudar Jesus. Para deixar talvez bem claro para Simão, tem um Simão aqui me ajudando, mas não foi você. Na ausência dos discípulos ou de qualquer voluntário, os soldados obrigam o espectador a ajudar Jesus. E os soldados romanos, eles tinham mesmo essa prerrogativa. A intimação de um soldado romano, ela tinha que ser prontamente atendida. E esse homem, então, não vacila e obedece. E aqui, então, Marcos nos introduz um personagem que era totalmente desconhecido até então. Quem é esse homem, Simão Cirineu? Cirene era uma cidade importante no norte da África, atualmente na Líbia. Provavelmente havia lá então uma colônia judaica, e um desses que moravam nessa região da África estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa. E Simão era um desses, Simão que era de Cirene. E ele estava ali acompanhando o séquito com curiosidade, mas diante da sua curiosidade ele teve o privilégio de ajudar o Senhor Jesus a carregar a cruz, mesmo que tenha sido obrigado por esse gesto. Mas o mais interessante é que esse homem, depois dessa experiência inusitada, mas uma experiência direta com a cruz de Jesus, ele se converte. Tanto ele como a sua família.
Posteriormente, a sua esposa e os seus filhos, Alexandre e Rufo, eles se tornaram cristãos conhecidos e citados aí na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 13. Alguns sirineus ainda estavam em Jerusalém 50 dias depois dessa ocasião, na festa de Pentecostes, como relata lá Atos capítulo 2. E depois da vinda do Espírito Santo, já convertidos, eles foram para outras regiões. E alguns estudiosos identificam esse Simão com Simeão Níger, Simeão o Negro, que junto com Lúcio de Cirene era um dos líderes da igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13. A experiência de Simão ao ser obrigado a carregar a cruz modificou a sua vida para sempre. E ainda hoje nos ensina, com uma simbologia. A simbologia que deve ter o verdadeiro discípulo. Quem é discípulo toma espontaneamente a sua própria cruz e segue o Senhor. Não obrigatoriamente. Mas Simão passou a fazer isso posteriormente. Depois da sua experiência obrigatória, ele passa a fazer isso voluntariamente. Não mais literalmente, carregando uma cruz, mas simbolicamente como um ensino bíblico de que nós temos que morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Esse é o ensino do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E essa história, então, por fim, nos desafia de duas formas. Primeiro, que nós devemos espontaneamente carregar a nossa cruz, reconhecendo sim que nós morremos para o pecado. Não há mais sentido viver uma vida atado ao pecado se nós já fomos libertos dele. Mas ele me ensina outra lição. Me ensina que pouco importa como você veio conhecer Jesus. Pode ser de uma forma que você pensa ter tido muita iniciativa. Tem gente que na sua experiência de conversão diz isso. Eu já estava precisando, eu estava procurando, eu estava buscando, eu visitei algumas igrejas, até que o momento que eu me converti. Algumas pessoas sentem que tiveram muita participação nesse processo. Outras reconhecem que foram tão passivas no processo que acham até que foram obrigadas. Eu não sei porquê, um dia eu estava passando, entrei numa igreja e naquele dia Jesus me chamou e eu fui convertido. Não tem experiências assim? Pouco importa. Porque depois do seu encontro com Jesus, todo o resto ficou para trás. O importante não é exatamente como você chegou até Cristo, mas como você continua seguindo a Cristo e obedecendo a Cristo por toda a sua vida. Simão parece ter se tornado, juntamente com a sua família, alguém relevante na igreja de Cristo, mesmo que seu primeiro encontro tenha sido por curiosidade ou como um auxílio obrigatório. Há pessoas que estão amarradas na sua conversão ainda, no sentido de que só valorizam aquela experiência. Se ela precisar de uma história para contar sobre Deus, ela só tem a conversão para contar. Ela parou, ela se contentou só com a conversão. Lembra daquele dia com detalhe, tem prazer em contar. E eu não estou dizendo que isso é ruim, mas não pode ser só isso. Você não pode ter só essa história com Deus para contar. Você precisa continuar vivendo com Ele, ter outras histórias do seu relacionamento íntimo com Deus. Você precisa ter uma resposta de oração para você testemunhar. Você precisa ter uma pessoa que você evangelizou para que você possa contar uma história. Você precisa conhecer mais a Deus por meio da palavra para que você possa dar a razão da sua fé. Que nós estejamos, irmãos, como cristãos, sempre prontos a servir Jesus em toda e qualquer situação, sentindo que nós temos a obrigação, mas também o grande privilégio de participar da expansão do reino de Deus na terra. Não importa como você chegou, importa como você continua. Importa como você continua. Continue aprendendo de Deus. Venha na escola dominical, priorize o relacionamento com Deus no domingo todo. Sirva na sua igreja local. Nossos cultos, de alguma forma, estão voltando à normalidade. E você precisa se envolver. O que você tem feito? Isso mostra se de fato você reconhece que morreu para si mesmo
e vive para Cristo. Assim temos o início do capítulo 15. Ele começa e vai continuar como terminou o capítulo 14, com Jesus nas mãos dos seus inimigos. Agora o capítulo 15 tem um agravante ainda. Os discípulos nem são mencionados. Eu falei de Simão Pedro aqui só fazendo uma comparação, mas você vê que no relato os discípulos nem são mencionados. Jesus foi zombado, desprezado, agredido. Tudo isso ele suportou sozinho. Quando você lê esses primeiros 21 versículos de Marcos 15, você não fica com a sensação de que tudo está dando errado? A sensação que eu tenho é de que o inferno segue caminhando a passos largos para a sua vitória. Mas, meus irmãos, isso não é verdade. Fique calmo, porque ainda é sexta-feira. Domingo vai chegar. O que nós vimos hoje foi só o prenúncio do que seria a pior sexta-feira da história. Mas eu repito, fique calmo. Ainda é sexta-feira. Domingo vai chegar.